2050, em que calcula-se 45% da população mundial provavelmente não tem acesso à água potável. E aí então a pergunta preocupante que nós fazemos é esta: vai faltar água? Como é que nós vamos matar a nossa sede? Pois a leitura do Evangelho comigo de hoje diz: sede nunca mais. É isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele conversa com a mulher samaritana e diz assim: quem beber desta água que está no poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esta é uma boa notícia. E brevemente nós queremos refletir e meditar nesse terceiro domingo na Quaresma sobre esta boa notícia que Jesus nos dá em meio às preocupações sobre falta de água no planeta. De repente ele diz: sede nunca mais. Vocês conhecem aquela afirmação que diz assim: estar no lugar certo na hora certa? O que significa isso? Estar no lugar certo na hora certa significa uma oportunidade especial única que uma pessoa pode ter de estar no lugar certo e na hora certa, e a oportunidade que ela tem de uma mudança total na sua vida, uma experiência única. E na verdade foi isso que aconteceu com a mulher samaritana, que um dia normal foi ao poço de Jacó em busca d'água pelo meio-dia, e então teve um surpreendente encontro que transformou a sua vida para sempre. E nós podemos dizer que a mulher samaritana, ela na verdade estava no lugar certo e na hora certa. Como cristãos, meus irmãos, nós cremos que na verdade nada acontece na nossa vida por acaso, nada acontece na vida de ninguém por acaso. Para tudo Deus tem um propósito, e tudo que acontece nas nossas vidas acontece de acordo com o seu propósito, com a sua vontade e com o seu conhecimento. E assim aconteceu com aquela mulher samaritana, assim acontece também com todas aquelas pessoas que estão no lugar certo, na hora certa, ao se encontrarem com Jesus. Ou eu vou inverter a frase: não ao se encontrarem com Jesus, ao serem encontrados por Jesus. No nosso texto bíblico, nós podemos dizer que, na verdade, Jesus estava no lugar errado naquela hora. Por que Jesus estava no lugar errado? Porque não era conveniente um judeu se encontrar com os samaritanos. Os judeus eram pessoas orgulhosas, eram pessoas arrogantes, se consideravam superiores aos demais, e os samaritanos viam os judeus como inimigos, que não queriam contato nenhum com os judeus, até porque os judeus não queriam se misturar com pessoas impuras. Então podemos dizer que Jesus talvez até pudesse estar no lugar errado ao se encontrar com a samaritana, mas ele não estava no lugar. Porque quando as coisas acontecem com Jesus é diferente. E esse encontro da mulher com Jesus, de Jesus com a mulher, este é um encontro em que Jesus derruba preconceitos. É o momento em que Jesus quebra barreiras construídas pelo orgulho humano. É o momento em que Jesus restabelece relações que parecem impossíveis de serem construídas. A primeira coisa que acontece no nosso texto: Jesus chega para a mulher e ele se coloca ao nível daquela mulher. Ele surpreende aquela mulher com uma mensagem de um diálogo que vão mexer com a sua vida. Ao pedir água para saciar a sua sede, na verdade, Jesus usa
uma água espiritual que mata a sede. Na verdade, é uma sede que existe em todos os seres humanos. E é uma sede que não pode ser saciada com a água que jorra das fontes dos bens materiais. É uma sede que não pode ser saciada com a água que jorra da fonte do dinheiro, da fama, do prestígio e da ambição. E para que aquela mulher percebesse que aquela água que Jesus oferecia era uma água diferente, naquele diálogo com Jesus, aquela mulher ela é confrontada com a sua triste realidade. Quando Jesus oferece a água, e a mulher então fica encantada, dizendo: mas eu quero desta água, porque eu não quero ter sede mais, eu não preciso voltar para esse poço. Jesus então diz assim: chama o seu marido, chama o seu marido. E aí então ela diz: olha, eu não tenho marido. Sim, você não tem marido, sabe por quê? Porque você já teve 5 maridos, e aquele com quem você mora hoje não é seu marido. A lei de Deus, ela destrói as aparências. Porque hoje, no mundo que nós vivemos, muitas pessoas vivem de aparências. E a lei de Deus, ela destrói as aparências. A lei de Deus, ela desnuda a realidade humana caída em pecado e uma realidade que leva para consequências inimagináveis. A água da vida de que Jesus estava falando, ela só tem sentido quando a realidade da morte, quando a realidade do pecado nas nossas vidas ela é reconhecida. E por isso, meus irmãos, a mensagem de Jesus para aquela mulher, ela continua sendo hoje uma mensagem atual, uma mensagem válida, uma mensagem necessária para o mundo moderno. O mundo moderno quer oferecer muitas soluções e muitas águas para as pessoas. Mas é preciso que nós, por exemplo, reconheçamos algumas coisas. Por exemplo, o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e tantos avanços e tantas conquistas trouxeram e trazido para a humanidade nos últimos séculos. Esse desenvolvimento nunca conseguiu saciar a sede da raça humana. A sede que só a água que Jesus oferece, a sua palavra, pode saciar. Os modelos econômicos ou modelos políticos nunca conseguiram resolver e nem vão conseguir resolver as injustiças sociais, as guerras, os conflitos étnicos e ideológicos. Nós estamos presenciando nesse momento esses conflitos, essas guerras, e estamos vendo que nenhum modelo econômico ou político consegue resolver isso. Apenas os problemas revelam as consequências da natureza humana caída em pecado. As fontes onde as pessoas procuram saciar a sua sede, essas fontes, na verdade, elas apenas saciam a sede do egoísmo, a sede da inveja, a sede do poder, a sede do dinheiro. E essas fontes, meus irmãos, elas apenas conduzem à morte. Mas o texto bíblico de hoje vem nos dizer que os encontros com Jesus continuam. E essa é uma notícia especial para nós hoje, que nós podemos estar no lugar certo, na hora certa, para sermos encontrados com Jesus. Jesus continua se revelando como a fonte da água viva eterna a todos os sedentos do nosso corpo. Jesus continua desmascarando a realidade do pecado em nossas vidas e apontando a verdadeira fonte da água. Jesus continua mostrando esta fonte e apontando onde ela pode ser encontrada. Na palavra, a palavra clara e pura, o sacramento do batismo para as crianças, o sacramento da Santa Ceia, ali ela é anunciada. O que Jesus diz?
nosso texto: a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então, assim como a água é fundamental para o organismo humano, como a água é fundamental para as nossas vidas, a água, a falta de água, que é uma preocupação para nós hoje, assim como a água é fundamental, a água de Jesus é fundamental para a vida eterna, porque ela é uma água que transforma, ela é uma água que muda, ela é uma água que é perdão, que traz paz de coração, certeza de vida eterna. Quando nós ansiamos perdão, porque o pecado nos deixa desesperados, quando nós ansiamos de paz que nós muitas vezes procuramos em técnicas de relaxamento, que nos oferece a paz de espírito, de consciência, a certeza da salvação. Esta fonte de água viva, meus irmãos, ela está disponível para todos. O profeta Isaías diz assim: vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, porque é tudo de graça. O único requisito é nós reconhecermos a nossa necessidade e nós reconhecermos também a nossa indignidade diante de tamanha misericórdia de Deus. Mas é muito bom nós sabermos que Deus nos aceita assim como nós somos. Aquela mulher samaritana, ela, apesar dela se sentir indigna diante de Jesus, por ser mulher, por ser samaritana, por ter uma vida conjugal, para dizer, no mínimo complicada, apesar de tudo, Jesus a aceitou, assim como ela era, transformou a sua vida, encheu a sua vida de sentido, de esperança, e assim Ele nos aceita também. Nos aceita para que nós não apenas matemos a nossa sede na fonte da água viva, mas para que nós, de certa maneira, se eu posso afirmar assim, para que nós também nos tornemos para os outros uma fonte de água. Porque no momento em que nós sairmos pelas ruas da nossa cidade, no momento em que nós formos ao encontro de um irmão, de um vizinho, e dizer para ele quem é Jesus, e a água que Jesus pode dar, perdão, nós vamos estar sendo fontes também para essas pessoas, assim como foi aquela mulher. Aquela mulher, no momento em que Jesus disse: eu sou quem você está procurando, eu falo com você, ela deixou o ganho do balde, ela saiu correndo pelas ruas, disse assim: eu encontrei aquele Messias prometido. E então as pessoas vieram também ao encontro de Jesus, e elas então puderam afirmar: nós agora estamos reconhecendo e cremos nele como o Messias, não porque você falou, mas porque nós temos visto, porque nós o conhecemos pessoalmente. Jesus é a fonte de água para nós. Nós podemos também ser essa fonte quando nós distribuímos, quando nós compartilhamos o perdão, paz e a esperança de eterno para os outros. As nossas preocupações com respeito ao futuro do planeta, com respeito à escassez de água, estão presentes. As preocupações do nosso país com respeito às secas, a possíveis racionamento e a falta de água, são preocupações que nós vamos levar para casa hoje, vamos continuar ao longo dessa semana. Mas a sede, aquela sede, e essa água que mata a sede, ela pode ser eliminada com a água que Deus nos oferece. E então nós podemos voltar hoje para casa confiantes e dizer assim: sede nunca mais, porque eu tenho a água da vida eterna, a água viva, perdão, paz e esperança. Que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê esta água, e que nós tenhamos sempre a nossa sede eliminada por água